E eu quero nesta noite falar sobre esse evangelho, mas falar sobre a vida segundo esse evangelho. Como é uma vida segundo o evangelho de Cristo? O que tem essa vida? E a gente precisa ir ao texto de Paulo aos Romanos, porque Romanos é sem dúvida o livro que nos apresenta o evangelho, meus irmãos, com mais clareza e profundidade. Nós temos uma exposição muito rica sobre o evangelho na carta de Paulo aos Romanos. E se a gente quiser entender o evangelho, o seu conceito mais profundo, mais rico, mais amplo que a gente consegue encontrar, leia a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição do que é o evangelho, e ele não está ali como uma definição sucinta e simples, ele está ali exposto numa grande argumentação, porque o evangelho, embora ele possa ser dito de maneira sucinta, como nós costumamos dizer, ele desencadeia uma série de explicações, uma série de implicações, e Paulo enfrenta todas essas questões, essas perguntas, e trata delas na sua epístola aos Romanos, portanto vale muito a pena ler. Os irmãos percebem que a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, começa com um portanto, e é uma conjunção conclusiva, e fala exatamente de uma espécie de conclusão daquilo que está sendo dito anterior. Há quem questione e pergunte se trata apenas do capítulo 7, ou se de toda a epístola, e é muito mais provável que seja de toda a epístola, até porque quando Paulo escreveu, ele não dividiu em capítulos, né? Essa divisão, ela só acontece aqui já no século 13. A Bíblia até o século 13 não tinha divisão de capítulos como nós conhecemos. Então é uma carta. E quando Paulo fala, portanto, a gente precisa olhar esse portanto como uma conclusão do que ele já vem argumentando anteriormente em todos os demais capítulos. Mas é interessante que no capítulo 7, essa palavra que Paulo usa, o portanto, né, para interromper o que ele vem dizendo no capítulo 7, na verdade, os irmãos vão perceber, e vale a pena ler depois, pelo menos o capítulo 7 de Romanos, para entender mais do que nós vamos falar esta noite. Paulo é como se ele interceptasse um discurso proferido sob uma nuvem de desespero. Você lê os últimos versículos do capítulo 7, é como se tivesse ali um homem desesperado, olhando para a sua própria condição de pecado, de escravidão, e sabendo que a sua condição é irreversível, é inexorável. Afinal de contas, ele está sob o jugo da lei do pecado, da morte, e portanto, debaixo da lei do pecado e da morte, ele não consegue livrar-se, ele não consegue fazer o bem que ele deseja, e ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Como se ele estivesse dizendo: eu estou sentenciado a essa escravidão, a menos que alguma coisa aconteça. E aí o texto já vai terminando, o próprio autor mostrando que esse estado e essa condição é interrompido justamente pela boa notícia da vinda de Jesus Cristo, em carne, humanizado, a sua morte, a sua ressurreição, porque foi o seu sacrifício que interrompeu esse jugo e esse curso de morte que estava posto diante de todos nós. Essa lei do pecado e da morte, meus irmãos, é uma espécie de poder, de autoridade, que coloca o homem sob uma escravidão irreversível. É assim todos os homens e mulheres que ainda não estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Mas a gente precisa começar essa mensagem perguntando: o que é essa vida segundo o Evangelho de Cristo? Como é que Paulo definiria essa vida segundo o Evangelho de Cristo? O que é viver segundo o Evangelho de Cristo? E eu sei que aqui eu falo para pessoas cristãs, servos de Deus, que vão automaticamente se identificar com essa mensagem, saber que eles estão contemplados aqui, mas eu falo também, provavelmente, para alguém aqui que está afastado do Senhor, ou que ainda não conhece Cristo, e essa é uma palavra também que vem como um apelo e uma oportunidade, para que você viva essa vida, porque a porta continua aberta, esta chance de viver esta vida, como vou apresentar aqui, ela também é facultada a você que está aqui nesta noite. O que é esta vida? Que vida é essa que Paulo fala? E Paulo vai dar duas respostas no seu texto, nos versículos que nós podemos ler a seguir, para explicar o que é essa vida. Para Paulo, em primeiro lugar, esta vida é uma vida em Cristo.
Uma vida segundo o Evangelho de Cristo é uma vida em Cristo. E ele começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Uma vida segundo o Evangelho é uma vida em Cristo. E a gente precisa olhar um pouquinho o que é esse em Cristo. Porque o em aqui é uma preposição grega que também é em. A tradução da palavra desse termo em aqui é uma preposição grega em. A diferença aqui em grego aqui é en. E o em, traduzido em português, é o em. Em, essa preposição, quando vem, ela diz respeito a duas coisas, basicamente. Ela diz respeito à base, a fundamento, mas também diz respeito à causa instrumental de alguma coisa. Você está, por exemplo, sobre um alicerce firme. É como se ali pudesse ser utilizada essa preposição, porque é a base, é o chão que está sob seus pés. Eu estou sobre uma plataforma, eu estou sobre um chão firme. Portanto, eu estou em. Em aqui tem um sentido de fundamento, de base. Mas também em tem um sentido de causa instrumental, que é a ideia daquilo que faz a gente existir, que faz a gente viver, que faz a gente ser o que é. E quando Paulo diz a vida em Cristo, Paulo está usando esse em claramente para falar que Cristo é essas duas coisas para nós. Cristo é tanto a base, o alicerce, aquele que sustenta a vida da gente. Portanto, estar em Cristo é estar edificado em Cristo, é estar estabelecido em Cristo, é estar ancorado em Cristo, é estar firmado em Cristo, é estar seguro em Cristo. Ele é a nossa base, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso alicerce, Ele é o fundamento da igreja, meus irmãos. Essa igreja existe, edificada sobre Cristo, é Ele que sustenta essa igreja. Mas Ele não é só aquele que sustenta, Ele é também a causa instrumental da vida cristã, porque a vida cristã, ela é produto da ação de Cristo. É Cristo que faz a vida cristã ser uma realidade para mim e para você. Portanto, estar em Cristo é estar naquele que faz a gente viver esta nova vida. Nenhum que está aqui, que já conhece a vida cristã e já desfruta da vida cristã, ousaria dizer que conseguiu isso sem Jesus. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que nos deu a salvação. Foi Jesus que nos deu um Pai. Foi Jesus que nos deu um céu. Foi Jesus que nos deu uma vida eterna, gloriosa, que em breve será uma realidade para cada um de nós. Foi Jesus que nos deu uma viva esperança. Foi Jesus que deu o seu Espírito e colocou dentro de nós para cuidar da gente, para que não deixasse a gente se esquecer daquilo que Ele falou. Meus irmãos, Jesus é tudo. É isso que Paulo diz em Colossenses, Ele é tudo em todos. Não há nada que diga respeito à vida cristã que não seja causada por Jesus. Tudo que temos, tudo que fazemos é em função daquilo que Cristo faz em nós. Portanto, uma vida segundo o Evangelho é uma vida em Cristo. É uma vida que está alicerçada em Cristo. E é uma vida que flui a partir da ação e da vida de Cristo nela. Mas Paulo dá também, meus irmãos, uma segunda resposta. Para Paulo, uma vida segundo o Evangelho de Cristo na sua carta é uma vida gerada e guiada pelo Espírito de Deus. Nós estamos ancorados em Cristo, nós vivemos em função daquilo que Cristo fez, mas aí Paulo fala uma segunda coisa: esta vida que está em nós, ela é uma vida gerada pelo Espírito de Deus. E Paulo diz isso no versículo 11 do capítulo 8, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que agora habita em nós, e assim como Ele ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscita, Ele faz a gente viver de novo, porque nós estávamos mortos. Essa é uma realidade que todos conhecemos. Portanto, a vida segundo o Evangelho é uma vida gerada pelo Espírito, é uma vida que agora acontece, pulsa em função da ação do Espírito em nós. Mas o Espírito não só é aquele que gera esta vida em nós, Ele é também aquele que nos guia, Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que normatiza a nossa conduta, o nosso jeito de ser.
É por isso que Paulo se refere ao Espírito e diz que ele tem uma lei. No versículo 2 do capítulo ele diz, a lei do Espírito. Porque agora esse mesmo Espírito que nos deu vida, ele agora nos governa. Ele agora determina onde eu vou, por onde ando, o que eu desejo, o que eu devo querer para a vida, o que eu devo sonhar. Para algumas pessoas isso é tão difícil ser entendido, meus irmãos, porque elas querem ter uma vida nova em Cristo, mas ao mesmo tempo querem ser donas dessa vida. Só que essa vida não é sua. Você foi encontrado morto em pecado. Você não existia mais espiritualmente. Aquele que existe agora em você é a vida de Deus em você. Portanto, essa vida te governa. Essa vida dirige você, essa vida guia você. Há uma lei agora que conduz você por onde você deve andar. E essa lei é a lei do Espírito que está dentro de você, que fez gerar esta vida nova em você. Portanto, meus irmãos, a vida segundo o Evangelho é essa vida pulsada, energizada pelo Espírito que está dentro de nós, como uma força poderosa que nos vivificou, que nos fez novas criaturas. E esse é o ponto que a gente precisa começar a entender sobre a vida segundo o Evangelho. Porque a vida que está em nós, ela não vem apenas fazer a gente ficar de pé, e agora agir, e agora ir, vir, respirar, falar. Não, esta vida agora determina quem somos, quem devemos ser, para onde vamos, o que devemos sonhar, o que devemos querer. E às vezes a conta não fecha para algumas pessoas, porque elas desejam esta vida, mas não desejam, ou pelo menos resistem às implicações de ter esta vida dentro de si. É por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo. E a vida que eu vivo agora é a vida que eu vivo pelo Filho de Deus. Ou seja, eu não tenho mais direito de ser dono da minha vida. Se tem aqui um servo de Deus salvo, remido, regenerado, você não é mais dono da sua vida. Você não é mais dono da sua casa, você não é mais dono do seu destino, você não é mais dono de nada do que você pensa que tem. A vida que você tem é de Jesus. Tudo que você tem é de Jesus. Sua casa é de Jesus. Seus bens é de Jesus, sua força é de Jesus, o melhor dos seus anos, da sua vida, dos seus dias, pertence a Ele. Ele te comprou, Ele te salvou. Quantos reconhecem isso? Podem levantar suas mãos e adorá-lo agora. Nós pertencemos a Ele. Não é só ter a vida dele, essa vida agora rege. Essa vida agora guia, essa vida agora determina o que fazemos dessa vida. Mas aí eu preciso entrar numa segunda pergunta. O que a vida segundo o Evangelho produz em nós? E é aqui que está a grande exposição de Paulo na sua epístola do capítulo 8. E eu peço a máxima atenção dos irmãos para entendermos isso. O que a vida segundo o Evangelho produz em nós? A primeira coisa que alguém que vive a vida segundo o Evangelho, que vida é essa? Uma vida em Cristo e uma vida gerada e guiada pelo Espírito Santo, como Paulo diz. O que essa vida produz em nós? O que essa vida resulta em nós? O que Paulo vai dizer na sua carta, em primeiro lugar, essa vida produz em nós uma verdadeira liberdade. E ele diz isso no versículo 2. Abramos nossa Bíblia, meus irmãos, é uma mensagem expositiva do capítulo 8. E olha como diz o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Paulo está falando aqui de uma situação de escravidão, de servidão, de opressão. E ele fala que há uma libertação, há um cativeiro que é invadido por alguém que nos arranca de lá. Esse alguém foi Jesus Cristo. E Paulo vai falar agora que essa nova vida, segundo o Evangelho, é uma vida que produz esta liberdade. Se você ler o capítulo 7, como eu já mencionei, a partir do versículo 7, ele vai mostrar para nós que a escravidão está no fato de que as nossas ações não refletem o bem que deveríamos fazer. Essa é a crise do homem escravizado.
Em algum momento ele até tem um senso de moralidade, porque isso é inclusive uma digital de Deus em nós, mas ele está sempre envolvido numa teia de pecado que ele não consegue se livrar dali. É por isso que esse grito do homem que está aprisionado pela lei do pecado e da morte: o que eu faço? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu rejeito, é isso que eu faço. Esse é o estado de escravidão. Mesmo em algum momento lá na consciência moral do ser humano, e pode imaginar o pior do ser humano, ele tem em algum momento, meus irmãos, sabe, fragmentos dessa consciência pulsando nele, dizendo: isso não é certo, você não pode, isso é errado. E por que ele não segue? Porque ele não pode simplesmente fazer o bem que deveria fazer. Ele não pode fazer o que é correto, porque essa é a verdadeira escravidão. E pensando nisso, é o que Paulo vai mostrar para a gente, que a liberdade que o Espírito dá, e essa liberdade ela é verdadeira, justamente porque quando Ele habita em nós, Ele nos habilita, meus irmãos, a fazer o que nós podemos, o que desejamos e o que devemos. Um homem que vive, atente para isso, um homem e uma mulher que vive sob o jugo da lei do pecado e da morte, ele até chega a fazer o que pode e o que deseja, mas ele nunca consegue fazer o que pode, deseja e deve. Só uma pessoa verdadeiramente livre por Jesus consegue fazer o que pode, o que deseja e o que deve. Um homem escravizado, ele para na segunda coisa. Ele pode fazer e ele deseja fazer, mas o que ele faz não é necessariamente o que ele deveria fazer. Porque só faz o que deve alguém verdadeiramente liberto por Jesus. E quando eu estou falando de dever, eu estou falando, meus irmãos, de dever moral. Eu estou falando de atitude, por exemplo, de arrependimento. Eu estou falando, meus irmãos, dessa atitude maior e mais abrangente, que é você buscar o bem, buscar Deus, querer, sabe, desejá-lo. Não há quem deseje Deus, a menos que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para isso. Não há quem corra para Jesus e busque salvação, a menos que o Espírito de Deus o toque, mexa com ele, o habilite, meus irmãos, a sair de uma cegueira total em que ele está morto. Ele não consegue desejar o bem, que é querer Deus, amar a Deus, pertencer a Deus. Nós cantamos aqui, tem hinos maravilhosos da harpa que falam disso. Tem um hino, por exemplo, que diz assim: longe do Senhor andava, num caminho de horror. Os irmãos estão citando já. Por Jesus não perguntava, e nem... Vocês estão vendo a situação? A pessoa não quer o amor de Deus. E ele não quer porque ele não consegue querer. Ele não quer porque ele está maninetado, ele está escravizado. E a escravidão é aqui, é na mente. A escravidão é no centro, meus irmãos, em que se produz vontade e desejo. É por isso, eu já tenho falado disso aqui nesse púlpito. A pessoa iludida, talvez um jovem aí no auge da vida, nos 25 anos, indo para onde quer, cheio do dinheiro, bom emprego, carrão, vai na balada, festeja, entrega-se aos vícios, e ele chega em casa, e quando é repreendido, ele grita lá do seu quarto: eu sou livre. Ele que pensa que é livre. Ele é livre para fazer o que não deve. Mas, por exemplo, ele não é livre para fazer o que deve, a menos que ele experimente a verdadeira liberdade de Jesus. A menos que ele experimente a vida de Deus nele, ele não tem liberdade, ele não tem possibilidade de viver segundo a vontade de Deus. Porque só vive segundo a vontade de Deus quem é verdadeiramente livre. É por isso que quem é verdadeiramente livre é inclusive livre para pecar, mas é também livre para não pecar, para não desagradar a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E só agrada a Deus, só faz a vontade de Deus, só deseja o bem de Deus aqueles que conhecem essa verdadeira liberdade. Sabe, você ter a capacidade de se levantar de boa vontade e orar e buscar o Senhor,
e se arrepender do que fez. Meu irmão, não tem um ato maior de liberdade do que você reconhecer o seu pecado e ficar de joelho na sua cama e dizer: Deus, eu pequei contra ti, restaura a minha vida, me perdoa, me renova, não retira de mim a alegria da tua salvação, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Você chegar aqui como chegou e poder abrir os lábios, abrir a sua boca e dar assim de um som mais alto que você pode, adorar e glorificar teu Deus. Esse é um ato de liberdade que só tem aqueles que são amados, vivificados, regenerados pelo Espírito de Deus. Portanto, se você tem essa liberdade, faça isso, porque só faz quem já foi alcançado por essa graça. Glória a Jesus, abra sua boca, glorifique Jesus. Só glorifica pessoas verdadeiramente livres. É essa nova vida em Cristo, gente, e é isso que esta nova vida produz em nós. Ela produz verdadeira liberdade. Paulo fala: a lei do pecado e da morte era aquilo que regia a minha vida, mas agora, vivificado pelo Espírito de Deus e em Cristo, quem guia a minha vida e determina agora o que eu faço e deixo de fazer, é a lei do Espírito. E aí Paulo diz: é a lei do Espírito e vida. Agora você consegue fazer o que pode, o que deseja e o que deve, porque só pessoas verdadeiramente livres conseguem. Mas há uma segunda coisa que Paulo fala como um produto, como bênção dessa nova vida que temos, meus irmãos, dessa vida que temos segundo o Evangelho. Porque há uma grande exposição, e os irmãos podem ler em casa. Do versículo 2 até o versículo 3, é Paulo fazendo uma exposição de como é essa liberdade, de como ela acontece, de como o Espírito Santo faz ela acontecer. Mas Paulo diz uma segunda coisa muito importante como um produto e como resultado dessa vida segundo o Evangelho, que é uma nova forma de relacionamento com Deus. Esta vida segundo o Evangelho não traz para a gente só uma verdadeira liberdade, mas traz também e nos possibilita uma nova forma de nos relacionar com Deus. Paulo vai mostrar, meus irmãos, que o Espírito de Deus em nós, ele gera uma nova maneira da gente se relacionar com Deus. Paulo adjetiva o Espírito de Deus aqui, e a gente pode ler esses versículos. Podemos ler versículo 14 ao versículo 16. Como é precioso esse texto, meus irmãos. Olha o que Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E aí olha o que ele diz no versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aqui significa papai, papai. Eu não tenho medo de Deus, Ele é Pai. Eu posso chamar Pai. É isso que o Espírito testifica no nosso espírito. Aí olha o que diz o versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, é isso que o texto diz. Essa é uma bênção da vida segundo o Evangelho, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. E aí é interessante que é exatamente a habitação desse Espírito em nós que nos habilita a isso, que nos torna filho de Deus. E atente para isso. Nós costumamos dizer que todo mundo é filho de Deus. Faz parte de um clichê nosso, né? Da nossa tradição religiosa. Dizer: todo mundo é filho de Deus. Mas não é não. Sabia, meus irmãos? Nem todo mundo é filho de Deus. O único que é filho eterno de Deus é Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus assim por osmose, automaticamente. Você se torna filho de Deus. E você se torna, segundo Paulo, por adoção, mediante o sacrifício de Jesus, mediante a habitação do Espírito Santo em você. Uma pessoa que não tem essa nova vida, ele não é filho de Deus. Ele foi criado por Deus, ele é amado por Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas
ele só se torna filho. Vamos para o texto, meus irmãos, a gente precisa provar isso com mais clareza, né? Vamos para o João, capítulo 1. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Os irmãos, por favor, se puder, coloque nessa tela. Olha como diz esse texto. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. João ali vai deixar isso muito claro. E esse é um texto muito conhecido de todos nós. Veio para o que era seu, e os seus não. Olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quanto receberam. Quem são os que receberam? Tem alguém aqui que o recebeu? Glória a Jesus. Aí o que ele diz? Deu-lhes o poder de serem o quê? Não é serem filhos, não. Serem feitos filhos. Nós nos tornamos. E nós nos tornamos à medida que nós recebemos Cristo. À medida que nós cremos nele. À medida que nós nos submetemos ao seu senhorio. À medida que ele é o nosso Senhor e Salvador. E essa é uma bênção da nova vida no Evangelho. Nós somos filhos. Oh, glória a Deus. Você é filho de Deus. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas você é filho de Deus. O Espírito de Deus te lembra esta noite. Você é filho de Deus. Você pode levantar suas mãos e adorar, e agradecer, e regozijar-se. Nada altera isto. Você é filho de Deus. O Espírito de adoção dentro de você te dá esta consciência todo dia, toda noite. Você é filho, você é filho, você é filho. Deus não mais te causa medo. Ele é Pai. Você pode chamar de papai. Aleluia. É essa, meus irmãos, uma bênção gloriosa da vida segundo o Evangelho. É que agora, vivendo segundo o Evangelho, eu tenho uma nova relação com Deus. Quem eu era antes, pastor? Efésios 2 diz: você era inimigo de Deus. Você vivia segundo os prazeres desse mundo. Você vivia guiado pelas próprias concupiscências que te dominavam, que te manietavam, que te escravizavam. Você era inimigo de Deus, você tinha medo de Deus. Você se envergonhava de Deus. Aquela cena daquele homem, daquela mulher no jardim correndo e fugindo da presença de Deus, é a cena de uma humanidade agora que não quer Deus, que não deseja Deus, que não se sente bem na presença de Deus. Mas aí o Espírito dele vem dentro de nós. E dentro de nós ele diz: olha, você não precisa mais correr e se esconder. Esse que está te visitando é o teu Pai. Sai de trás dessa árvore e abraça ele. É o teu Pai que está aqui. Pode chamar ele de papai. Ele é teu Pai, ele é teu Pai. Deus é Pai. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Você tem um Pai no céu. Você tem um Pai no céu. Deus é o teu Pai. Essa é a bênção, meus irmãos, da vida segundo o Evangelho. Mas há uma terceira bênção que a vida do Evangelho produz em nós. E Paulo vai dizer que é uma esperança viva e constante. Uma vida segundo o Evangelho produz em nós, meus irmãos, uma esperança viva e constante. Voltamos para o texto. Olha o que diz o versículo 17 em diante. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Isso é futuro, meus irmãos. É o Espírito gerando em nós essa esperança. Olha o que diz o versículo 18. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória a Deus! Que esperança é essa? Paulo vai mostrar que essa esperança, em primeiro lugar, aponta para a glorificação com Cristo. Os irmãos que estão estudando na escola dominical estão estudando sobre a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta é a carreira, meus irmãos,
que divide desde o momento, ou que nos separa, desde o momento em que somos introduzidos nesta nova vida, que a palavra de Deus chama de novo nascimento. E nesse momento nós somos justificados e regenerados. E agora passamos a transitar uma jornada em que, enquanto caminhamos, estamos agora trilhando o caminho da santificação, porque se a justificação é um ato definitivo, a santificação é um processo. Nós estamos em santificação, estamos sendo moldados, aperfeiçoados, trabalhados pelo Senhor, mas lá no futuro, no final dessa jornada, tem uma experiência, meus irmãos, maravilhosa que conclui essa carreira. Que experiência é essa? É a experiência da glorificação. Paulo diz que essa é a experiência em que um dia nós seremos semelhantes a Jesus. E assim como Cristo, com Deus, agora está glorificado, aqueles que trilham o caminho que Ele deu para trilhar, no final dele há um estado maravilhoso de glorificação esperando todos nós, homens e mulheres que amam e servem a Jesus. É esse estado, meus irmãos, que culmina com o corpo glorificado dos nossos benditos e maravilhosos irmãos, que já descansam com o Senhor. Começamos este culto pedindo oração por uma família enlutada, e sentimos saudades e sofremos. Mas nós sabemos que este corpo debilitado, ele fraqueja, ele tomba nesse chão. Ele veio do pó e para o pó ele volta. E cada dia, cada ano que passa, essa debilidade aumenta, as fraquezas aumentam, as doenças aparecem repetidamente, sentimos dores. Sabemos, meus irmãos, que a vida é esse caminhar paulatinamente para a morte física, é o destino inevitável de todos os seres humanos. Mas é tão glorioso pensar que este corpo frágil, mortal, debilitado, ele será transformado, ele será modificado por um corpo glorioso. Paulo fala disso quando fala da bendita ressurreição. Ele diz: porque importa que aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Esta é a glorificação, meus irmãos, desejada. Adore Jesus esta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, meus irmãos, às vezes eu fico pensando nisso. E olhando para a própria debilidade da nossa carne mortal. Eu meio que traço um diálogo comigo mesmo. E digo para minhas próprias dores: vocês estão aí por um tempo só. Não vai durar a eternidade isso. Todas as angústias e aflições desta vida só duram um pouco de tempo. Há um corpo glorificado, que não sofre mais, que não sente mais dor, que não sofre mais a limitação da morte. Há um corpo glorificado. Paulo fala disso. A bendita esperança fala da glorificação. Não é só um corpo transformado, é um corpo semelhante ao de Cristo. Oh, glória a Deus. Mas Paulo fala que essa bendita esperança também aponta, meus irmãos, para a completa redenção de todas as coisas. Ele diz isso no seu texto. Vamos para o texto. Oh, capítulo maravilhoso, meus irmãos. Faça o seu devocional amanhã nesse capítulo, por favor. Versículo 19 e 22, olha como Paulo fala: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que diz o versículo 22, porque sabemos que
toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que Paulo está dizendo é que esta natureza, esta criação belíssima, ela padece dos efeitos da queda. A natureza sofre. Meus irmãos, o universo está completamente afetado pela queda. Mas um dia, e Paulo fala dessa esperança, Deus restaurará todas as coisas. Haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá, meus irmãos, um mundo habitado agora por santos, para uma eternidade, meus irmãos, feliz e alegre, em que o próprio Cristo é o regente, em que a luz não é mais do sol e da lua, é do próprio Cristo, porque o Cordeiro iluminará a cidade. Nós precisamos pregar sobre isso, meus irmãos. Essa é a esperança bendita da igreja de Jesus. Haverá uma completa restauração de todas as coisas. E aí Paulo vai dizer que essa esperança ela é gerada e ela é sustentada pelo Espírito de Deus em nós. Eu acho tão maravilhoso isso, porque Paulo está falando aqui, meus irmãos, justamente dessa ação do Espírito, que não só nos faz homens e mulheres verdadeiramente livres, que não só nos concede agora o privilégio único de sermos filhos de Deus, mas esse mesmo Espírito, ele gera essa esperança em nós, e ele mantém ela dentro de nós, ele não deixa ela ser arrancada de nós. Como é que isso acontece? Os músicos já podem vir se aproximando, estamos já chegando ao final desta palavra, mas eu queria ler, meus irmãos, o que Paulo escreve na sua epístola, no capítulo 8, no versículo 22 em diante. E eu tomei a versão A Mensagem, é uma versão do pastor Eugênio Peterson, e eu quero ler aqui nesta versão, porque me impressionou como ele colocou as palavras de Paulo. Eu quero que você ouça atentamente, porque é isso que o Espírito Santo faz em mim e você, para que essa esperança não morra, para que ela não arrefeça. Escute o que eu estou dizendo, meus irmãos. Satanás fará de tudo para arrancar essa esperança do seu coração, porque no dia que ele arrancar, não há mais vida cristã para viver, não há mais, meus irmãos, espiritualidade cristã a ser cultivada. É por isso que tudo que Satanás faz é para tentar arrancar essa esperança dentro de nós. É isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém de pé. Meus irmãos, a esperança cristã foi o que manteve a igreja de pé diante de imperadores cruéis, desumanos. A igreja enfrentou pandemia, enfrentou martírio, enfrentou guerras, enfrentou perseguições vorazes. Por que ela sobrevive? Porque Satanás nunca arrancou a esperança do coração da igreja. É a esperança que faz a igreja caminhar no meio do fogo. É a esperança que faz a igreja entrar em arenas de leões e cantar enfrentando leões. É a esperança que faz uma mãe perder um filho e continuar amando, sendo guiada pelo mesmo Jesus, porque ela sabe que um dia o encontrará. É a esperança que faz a gente enfrentar dias de dores, dias do deserto, sem murmurar, sem perder a fé, sem largar a cruz, porque a gente sabe que isso não dura para sempre. E olha o que o texto diz, atente a essas palavras, são palavras de Paulo, traduzidas na versão A Mensagem. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado,
nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Olha que texto maravilhoso. É a mensagem dizendo: essa esperança que está em você, ela é gerada e ela é produzida e ela é mantida pelo Espírito de Deus. É Ele que não deixa ela morrer. Porque tem dia que você está assim: Deus, eu estou perdendo a esperança. Aí de uma hora para outra você está cheio de esperança. De onde veio? Veio do Espírito que está em você. Ele renovou ela dentro de você. Quantos têm essa esperança esta noite, meus irmãos? Quantos experimentam essa esperança? Quantos conseguem agora fechar os olhos por um minuto e ver o que olhos físicos não são capazes de ver, e sentir o que os nossos sentidos do corpo conseguem sentir? Isso é esperança. É esperança. É você numa noite escura da alma, sem alegria, sem perspectiva, se sentindo completamente dominado pela tristeza. Você deita na cama, adormece, e você acorda cheio de vida. Como isso é possível? Há um Espírito dentro de você que pulsa esperança. Levante sua mão nesta noite. O Espírito de esperança está aqui. O Espírito que gera esperança está aqui. Não é o fim, meu irmão. Há uma esperança nova e verdadeira que brota da tua alma, que brota do teu coração, como um verdadeiro milagre do céu. É do céu mesmo. Porque quem faz brotar no teu coração é alguém que veio do céu e veio para morar em nós, e veio para morar conosco. Oh, aleluia! Mas em último lugar, estou terminando agora. Esta nova vida no Evangelho produz em nós, em último lugar, uma segurança inabalável. Primeiro, produz o quê? Uma verdadeira liberdade. Segundo, produz um novo relacionamento com Deus, uma nova forma de relacionamento com Deus. Grave isso, grave só esse pontinho. Fiz meu dever hoje à noite, se você lembrar desses 4 pontinhos. Terceiro, produz em nós o quê? Uma esperança viva e constante. Mas em quarto lugar, produz em nós uma segurança inabalável. Agora plenamente livres como somos, filhos de Deus, porque o Espírito dele não deixa a gente esquecer nunca, alicerçados numa viva e constante esperança, nós podemos agora nos sentir totalmente seguros. E Paulo vai declarar esta segurança em 3 afirmações. Em 3 afirmações. Eu estou terminando. A primeira afirmação que Paulo vai declarar para afirmar esta segurança é que teu Deus, Ele é por você. Ele diz isso no versículo 31. Se Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por você, Deus está do teu lado. Deus tem um partido nessa luta, é o seu. Deus tem um lado nessa batalha, é o seu lado. Deus tem um lado nessa aflição, é o seu lado. Deus tem um lado no dia desta dor, é o seu lado. Deus tem um lado no meio desse conflito que você pensa que vai te esmagar. Ele escolheu um lado. Deus não é neutro nesta guerra. Se Deus é por nós,
E aí Paulo vai ficar todo ousado, gente. Sabe, igual aquele menino que quando vê o pai, fica todo corajoso. Já viu aquela criança que estava com medo, sendo ameaçado pelos coleguinhas? E aí quando vê o pai, ele enche o peito e parte para cima, que ele sabe que o pai vai proteger. O Paulo fica desse jeito aqui. Olha o texto, versículo 31, olha o que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Olha o que ele diz no versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha o que ele diz no versículo 34: quem os condenará? É a ousadia de quem sabe que Deus é por nós. Deus está do teu lado, crente, fica tranquilo. Pastor, mas eu estou só, ninguém me ajuda. Você não está só não, você tem Deus. Com Deus você é maioria nessa batalha. Deus é por você, esta é a declaração de segurança. Deus é por você, Deus é por nós. Meu irmão, diga isso para alguém do seu lado, porque provavelmente ele não entendeu ainda. Diga: Deus é por nós. Aleluia, aleluia. Deus é por nós. Os músicos podem vir se aproximando, mas Paulo fala uma segunda declaração. A primeira é: Deus é por nós. E a segunda é: nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu acho tão precioso esse texto, meus irmãos. Eu vou para o texto de novo, eu preciso correr, o tempo passou, mas eu preciso dizer, porque Paulo, você lembra do menino agora que está cheio de coragem? Ele começa a lembrar das coisas, ele começa a dizer. Olha o que diz o versículo 35, ele: nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí ele começa a dizer, ele começa a enumerar, ele diz: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele continua, ele não para de dizer. Ele vai lá para o versículo 38, ele vai dizer: a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o futuro, a altura, a profundidade. Nem outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Essa é uma declaração de segurança. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Porque Paulo vai falar também uma terceira declaração. No versículo 37 ele vai dizer: sabe por que você pode se sentir totalmente seguro? Primeiro, porque Deus é por você. Deus tomou lado, Ele tomou o seu lado nessa situação. Segundo, sabe por que você pode se sentir seguro? Porque nada que aconteça separa você do amor de Deus. O amor de Deus são cordas poderosas que te abraçam e nada te arranca dele. Mas há uma terceira coisa que você não pode esquecer, e isso tem que te fazer se sentir seguro. Por meio de Cristo, por meio de Cristo, nós somos mais que vencedores. Isso está no versículo 37. Em todas essas coisas, Paulo enumera as coisas. Você é mais que vencedor. Eu confesso que eu não entendo o que é exatamente ser mais do que vencedor, porque basta vencer. Mas Paulo diz isso talvez para dar um grande destaque de que tua vitória é tão retumbante, ela é tão gloriosa, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, ela é tão bela, que ela é mais do que uma vitória. Não é uma simples vitória. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. Se você ouve esta palavra agora e sabe que Deus falou com você, e você deseja uma nova vida com Cristo, você deseja um novo começo com Cristo a partir de hoje, esta nova vida que eu estou pregando aqui hoje
Saia do seu lugar agora e venha aqui em nome de Jesus. Venha, venha. Enquanto o ministério de louvor adora Jesus com o hino, você vai se sentir encorajado pelo Espírito de Deus e vai dar alguns passos até aqui. Você vem agora receber esta vida, você vem receber perdão, você vem receber de Deus uma chance de fazer diferente agora, de viver uma vida nova, diferente da que você tem vivido até hoje. Venha agora em nome de Jesus, venha.